Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem está assistindo essa live gravada, vamos direto ao tema. Vou fixar aqui. Você acredita mesmo que nós somos condenados ao nosso destino? Você acredita realmente que nós estamos condenadas ao destino? Fiquem aí. Você acredita? Deixa eu só fixar aqui. Realmente que está... Vou colocar em letra maiúscula, condenada ao destino. Publicar, fixar. Então vamos lá. Ai, que coisa maravilhosa. Mensagem canalizada. O que é uma mensagem canalizada? Pensa comigo. Todos nós somos um canal de luz. Todos nós somos filhos do Criador. Todos nós somos cria. Então nós somos um poder absoluto. Não, absoluto é só lá em cima, né? Mas nós somos uma partícula desse poder do Criador. Nós somos a criação. Nós somos poder, luz, amor, abundância, riqueza, fartura, né? Alegria. Então nós somos tudo isso, nós somos canal de luz. Então uma mensagem canalizada é quando a mensagem vem de cima, ela vem de cima, pura, purinha, genuína. E isso acontece quando nós estamos com o nosso coração puro. Quando nós estamos em conexão direta. A gente não precisa, para ter essa conexão direta com o Criador, nós não precisamos estar em algum lugar. Nós podemos ter essa conexão direta em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que o seu coração e a sua mente estejam puros. Tá? A gente pode ter essa conexão de todas as formas. Através, quando você está na natureza, eu principalmente, quando eu estou na natureza, gente, sabe, já viram aquela frase? Você vê Deus em tudo? A criação. Esses dias eu fui na Expoflora, aquelas flores, é uma pintura perfeita. Sabe, aquilo, você olha para aquilo, você fala, meu Deus. Né? Não é bem assim? Você olha para o mar, você vê aquele monte de água, aquela água vem e vai. Gente, só pode ser Deus aquilo, né? Essa fonte criadora, essa fonte de abundância. Você olha para as montanhas, para a natureza no geral. Ai, meu Deus. Esse horário, fazer live é isso, né? Várias ligações. Então, quando você olha para a natureza, quando você se conecta com essa natureza divina, né? Você está em pura comunhão, pura conexão com a sua fonte. Quando você olha para o sol, nem dá para olhar tanto, de tanta luz, né? Que como eu digo, hoje eu não acredito mais que Deus é um homem. Eu acredito que Deus é essa força, né? O sol, por exemplo, você não consegue nem olhar de tanta luz que tem. Isso para mim é Deus. Então vamos lá. E aí, o que eu quero falar aqui? Você acredita realmente que está condenado
ao seu destino familiar? Você acredita nisso? Não, porque se você acredita plenamente nisso, é isso que você vai viver, né? É isso que você vai viver. Destinos familiares. O que é destino? Eu fui procurar a etimologia. Vocês sabem que eu amo a etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra destino é aquilo que é firmemente estabelecido para uma pessoa. Aquilo que é firmemente estabelecido por uma pessoa. Então você estabelece aquilo, você acredita naquilo e você faz ações em direção àquilo. Muitas vezes, a maioria das vezes, inconscientemente. Então, quando a gente olha assim para os destinos difíceis dos nossos familiares, por exemplo, os nossos ancestrais, vamos pensar assim, ó. Quantas pessoas tem atrás de nós, que chegaram antes de nós? Muitas. Nós temos os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, quadravós, não sei como é que fala. A gente tem muita gente lá atrás. E essas pessoas, elas tiveram destinos difíceis. Quais? Muitas. Naquela época, lá atrás, bem atrás, ainda existe, claro, mas assim, as pessoas matavam uma outra, assim, não tinha uma lei, as pessoas roubavam, as pessoas viviam nesse modo de sobrevivência, trabalhavam para comer, para pagar conta. A gente vive muito ainda assim. Doenças. Muitas pessoas morreram por doenças. Mortes prematuras. Então, tudo isso, quando a gente olha para o nosso sistema familiar, né, porque Bert diz que a família é um sistema, onde nós criamos vínculos profundos. E é através desse vínculo inconsciente, invisível, que nós repetimos destinos difíceis. Então, o que a gente precisa primeiro? Compreender um pouquinho, ter uma mente lúcida. O que é uma mente lúcida? Uma mente com luz. Quando a gente fala do lado sombra, nós temos o lado luz e o lado sombra. O que é esse lado sombra que as pessoas definem como ruim? É o nosso lado que a gente desconhece. É o nosso lado que a gente reprime. Por quê? Porque ele não é ético. É um lado primitivo. É um lado que a gente não consegue lidar. Esse lado sombra a gente não consegue lidar. A gente não consegue equilibrar. É um lado que está... Imagina lá no fundo do poço. Vamos imaginar lá na nossa mente. A nossa mente um pouquinho acesa, um quarto acesa, o restante toda apagada, toda no escuro. Então eu não vejo, eu não sei exatamente o que é. São muitos sentimentos reprimidos. Então às vezes tem pessoas que falam assim, eu não quero ir na constelação porque sofre, chora muito. Mas pense um pouquinho. O choro, ele é limpeza. O choro é liberação. Imagina você ficar com esse choro, com essa tristeza acumulada, reprimida, até o fim da sua vida. Você quer ficar?
o choro, a tristeza, até o fim da vida reprimida aí, com a raiva, com a mágoa, os ressentimentos, a tristeza, entende? Então a gente olha para esse lado sombra. Oi, tudo bem, querida? Então a gente olha para esse lado sombra e vai trazendo luz, vai iluminando, sem julgar, sem classificar se é bom ou se é ruim. Você vai trazendo esse lado luz, a luz vai clareando esse lado sombra. E aí você começa a olhar para a sua história, tá? Porque olha só, os destinos difíceis, eles estão atrelados à moral, aos bons costumes, à religião, né? Então, desde quando nós nascemos, nós já recebemos um título de que nós somos pecadores. Gente, eu não conseguia nem falar nessa palavra antes, porque eu acho que ela é tão pesada, né? Você é pecador, você é pecador. Então eu não conseguia nem olhar. Fui buscar a etimologia da palavra pecado. O que é a palavra pecado? É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. O que acontece é que dentro das religiões é como se você cometesse um erro e nunca mais você pudesse reparar esse erro, se redimir. Olha o que é a etimologia de remissão. Ação de pôr a caminho de novo. Ação de pôr a caminho de novo. Ou seja, recomeço, recomeçar. Olha que coisa mais linda. Então o pecado, o perdão, né? O perdão, eu fui buscar também a etimologia da palavra, abrir mão, deixar ir, né? Então, olha só, quando muitas vezes esses destinos difíceis, eles estão atrelados à culpa. E a culpa é a maior destruidora de sonhos, a maior destruidora do nosso crescimento pessoal, da nossa evolução, do nosso processo evolutivo. Porque nós viemos aqui com o único objetivo de nos purificar, nos reconciliar com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, principalmente com as pessoas que a gente olha e fala, não gosto dessa pessoa. Pode ter certeza que ali é a sua maior reconciliação, seu maior propósito. Então, quando a gente olha para esses destinos difíceis dos nossos ancestrais, na visão sistêmica, como a gente faz parte de um sistema, eu não olho para minha vida sozinha, eu vim do nada. Não, eu olho lá para trás. Quanto mais você conhece a sua história, a história dos seus ancestrais, mais você consegue se libertando destes destinos difíceis. Em toda a família, se você olhar lá para trás, tem um abusador, tem um assassino, tem um suicida, tem pessoas que roubaram, pessoas que mataram, pessoas com transtornos mentais, doenças, isso tudo faz parte. Então, quando você olha para isso e você inclui que todos fazem parte,
você reconhece que todos fazem parte do seu sistema e que antigamente era assim que eles viviam e a gente está caminhando para virar gente. A gente está caminhando para virar gente. Aí quando você olha para os seus pecados, que são os erros, errar o alvo, pecado, errar o alvo. Alguém fala para mim aqui, olha bem para mim e responde. Você faz alguma coisa pensando assim, eu vou errar o alvo? Eu vou fazer isso para errar mesmo? Eu quero errar? Eu escolhi errar? Você conhece alguém que faz isso pensando conscientemente? Não, com certeza não. Então, por isso que eu falo que isso está no nosso inconsciente, no nosso lado que a gente não conhece e que está dentro de nós, tá? Então, quando o maior perdão é você com você mesmo. Porque imagina, você vai ficar lá apegado, né? Relutando, resistente em permanecer paralisado naquilo que te feriu. Você vai ficar olhando para os seus erros, para os seus pecados, errar o alvo. Você vai ficar olhando para tudo aquilo que você errou e você não olha para tudo que você fez de bom. Gente, coloca na balança tudo que você fez de bom. O maior perdão, deixar ir, perdão significa deixar ir, abrir mão. O maior perdão é você com você mesmo. Você errou lá atrás, você vem cometendo vários erros e você vai manter esses erros dentro do seu coração? Você vai ficar apegada olhando para esses erros? Imagina viver uma vida inteira na culpa, no medo, na raiva, olhando para aquilo que faltou, para suas carências, né? Então pensa, reflita, sinta no seu coração, vá desapegando, vá liberando, deixando ir tudo aquilo que você errou o alvo. Pensa, você errou o alvo propositalmente? O que tudo isso tem a ver com destinos dos nossos ancestrais? Tudo a ver. Porque nós repetimos os destinos dos nossos ancestrais. Por pertencimento, por necessidade de pertencer a um sistema familiar, nós repetimos esses destinos difíceis. Acontece que nós estamos indo para uma outra dimensão, uma outra frequência vibracional. Então imagina, 3D, quinta D. Terceira dimensão, quinta dimensão. Terceira dimensão, vive na sobrevivência. Trabalha que nem louco para poder pagar boleto e para poder sempre trocar o celular, trocar o notebook, trocar o carro, comprar. Percebam, tudo fora, tudo no externo. Trabalha que nem louco para poder ter um status, para poder ser aceito, para poder ser reconhecido. Então, tudo fora.
esquece de olhar para dentro, que é o seu bem mais precioso, que é a sua essência pura verdadeira, que é a sua essência criativa, de criar o quê? Projetos, deixar o seu dom, o seu talento, que é único. Todos nós temos um dom e um talento único. Nunca ninguém faz nada igual a mim ou igual a você. E aí, por essa necessidade de pertencimento a uma sociedade, por essa necessidade do ego, né? Que o ego, ele é completamente o contrário do espírito. O ego é para você se sentir inserido numa sociedade. Então, pessoas que são muito materialistas, elas precisam sempre ter alguma coisa para provar para elas mesmas que elas têm um certo reconhecimento, que elas têm um certo... Pessoas que olham para elas, admiram, aplaudem, elogiam. Então é uma necessidade de ser amado, reconhecido. Quando você entra em contato com o seu ser puro, você não precisa de nada disso. Entenda, não é que a gente não queira ter nada disso. A gente pode ter tudo isso. Mas entenda uma coisa, se aqui dentro não estiver em paz, não estiver com seu coração puro, genuíno, leve, purificado, você pode conquistar tudo na sua vida, que não vai adiantar, não vai resolver. Cada dia você vai arrumar um conflito diferente, porque está dentro de você. Tá? Então, esses destinos difíceis, essa quinta dimensão, pensa comigo, eles trabalhavam, os nossos ancestrais, trabalhavam por sobrevivência, um modo muito primitivo de viver, matavam, roubavam. Eu não estou falando que não existe hoje, existe, sempre existiu. Mas se você começar por você, olhar para esse sistema familiar, para esse sistema, para esse modo de viver, de sobreviver, e falar assim, olha, isso acaba aqui. A gente não precisa mais viver no modo sobrevivência. Nós temos tudo já pronto para nós. Eles deixaram tudo pronto para nós. A gente precisa agora olhar para a nossa vida com mais leveza, viver com mais prazer. Então, quando Freud fala sobre a libido sexual, ele não está falando somente sobre o sexo, ele está falando sobre os prazeres da vida, o prazer em estar vivo. Quando Bert Hellinger fala sobre você está olhando para a vida ou você está olhando para a morte, é mais ou menos isso. Ou você está olhando para o passado, para os destinos difíceis dos seus ancestrais, escassez, fracassos profissionais, relacionamentos difíceis, sabe? Todo esse sentimento que nos conectam aos nossos ancestrais, medo, raiva, tristeza, culpa. Então, quando você está olhando para lá, para trás, você está olhando para menos vida. Quando você olha lá para os destinos difíceis dos seus ancestrais e você honra, você fala assim, eu agradeço, você imagina todos eles e fala assim, eu agradeço por tudo que vocês passaram.
por todos os destinos difíceis que vocês passaram, para que eu esteja aqui hoje. Eu agradeço e honro com todo o meu coração tudo que vocês fizeram, da maneira que vocês conseguiram fazer naquele momento. Eu agradeço. E agora, em honra a vocês, eu vou fazer o meu destino diferente. Eu posso ser próspera, eu posso ser abundante. Vocês já passaram por tudo isso. Vocês já passaram pela escassez, pelas dificuldades maiores. E eu agora posso fazer melhor. Não melhor do que eles, mas fazer diferente deles. Vivendo a vida com mais leveza, vivendo a vida olhando para a abundância que nós temos, olhando para o nosso espírito puro, verdadeiro, criativo, trazendo a nossa autenticidade, o que realmente eu sou, quais os meus valores reais, verdadeiros, o que está lá dentro, essa joia rara, preciosa, sagrada, que é cada um de nós. E aí sim eu posso romper esse destino com amor, com respeito, com inclusão, incluindo todos que fizeram parte, respeitando todos, dando um lugar para todos. Todos têm o seu lugar no sistema familiar. E aí, sim, eu consigo caminhar e fazer um destino diferente, um destino mais amoroso, um destino mais livre. Porque nós nascemos para ser livres. O que nos limita, o que nos aprisiona, são essas conexões, esses apegos ao sofrimento, à dor, ao medo, à tristeza. Pode perceber, quando você tem um problema, você paralisa. Você tem um problema, você paralisa. Ou você paralisa ou você foge. Então, está na hora de olhar para o que, profundamente, o que está te paralisando. Olha para a raiz do que está te paralisando. Vocês conseguem perceber que muitas mulheres, eu estou falando isso lá dos nossos ancestrais lá atrás, né? Os nossos ancestrais, muitas mulheres não podiam sonhar, não puderam ter uma profissão. Quantas mulheres desejavam estudar, tinham um sonho de estudar e não puderam. Os homens também, eles tinham que ser fortes, mas não é um forte, não é uma força interna, não é uma força que vem de cima, é uma força braçal, primitiva. Conseguir tudo na força do braço. Que duro isso, gente. Que dureza é isso. Então a gente precisa ser mais humilde e olhar para eles
olhar para todas as dificuldades que eles enfrentaram, para todos os sonhos que eles deixaram para trás, para poder sobreviver, para poder levar comida para casa, para poder pagar um aluguel. E muitos ainda conseguiram terras, bens, casas. Muitos conseguiram, muitos. Então, gente, olhar para os nossos ancestrais honrando, com muito amor. Vai se libertando vai purificando o seu coração desses sentimentos, sofrimento, dor, tristeza, culpa, que só atrasa a nossa vida. É um grande atraso de vida quando a gente se conecta pela dor. O que a gente pode olhar? Olha para eles, se conecta com eles através da coragem que eles tiveram, da força que eles tiveram de superar as dificuldades. Olha para eles e também traga o amor que eles tiveram, porque eles podiam ter escolhido não ter a gente. Por exemplo, meu pai e minha mãe podiam ter escolhido não me ter. Seu pai e sua mãe também. Então, assim, primeiro a gente olha para nós, a gente se perdoa, né? Lembra que perdoa pelos pecados. O que é o pecado? Errar o alvo. Eu errei o alvo. Eu quis errar o alvo. Eu quis errar o alvo. Tem certeza que você quis errar o alvo? Você fez de propósito? Errar para você mesmo? Claro que não, né? Então comece esse perdão por você mesma. Se libertar disso. Se redimir. Remissão. Ação de pôr a caminho de novo. Recomeçar. Recomeçar, olhando para os destinos difíceis, honrando com respeito, com amor e cortando. Olhando para a sua vida agora. Agora eu vou olhar para frente e ainda tentando aceitar o alvo, acertar o alvo. Recomeçar. Nós não precisamos mais repetir os destinos difíceis de dor, de sofrimento, de dificuldades, escassez financeira, relacionamentos destruídos. Nós podemos fazer diferente. Está nas nossas mãos. Basta você querer. Bom, era isso. Mensagem canalizada, né? Porque veio muito forte lá de cima, essa mensagem maravilhosa. Para mim também, né? Que sou bem apegadinha ao sofrimento. Percebi esses dias aí, né, que teve um dia que eu falei assim, gente, mas por que eu tô sofrendo tanto, né? Por que eu fico tanto tempo sofrendo pela mesma coisa? Sai dessa vida, minha filha. Eu falando comigo. Sai dessa vida. Pra que você vai ficar sofrendo pelo mesmo motivo? Tanto tempo? Vai, minha filha, se mexe. Esse apego ao sofrimento, gente, presta atenção no que eu tô falando. Perceba se você também não fica se vitimizando. Ai, meu Deus, por que pra mim não dá certo?
Quantas vezes eu já falei com Deus, eu falei, meu Deus, quando vai chegar minha vez? Quando vai chegar a minha vez? Tô cansada já, tô cansada de esperar. Mas acontece que nada chega para nós se a gente não aprender a lição. A gente tem que aprender a lição. Gente, não existe nada mais parecido com um jogo de fases como o que a gente vive aqui. Você passa de uma fase, vem uma fase mais difícil. Não vi uma fase mais fácil. Mas ao mesmo tempo, você está mais fortalecida. Cada fase que você passa do jogo, da vida, você vai se fortalecendo. E a fase vai ficando mais difícil. Não vai ficando mais fácil. Muitas vezes eu pensava assim, nossa, agora cheguei no topo do jogo. Ganhei, passei por todas as fases. Aí vem uma rasteirona assim, ó. Aí você perde o chão. E aí é quando você perde o chão, presta atenção nisso. Quando você perde o chão, é quando você mais, pelo menos pra mim, é quando você mais entra em conexão profunda com o plano espiritual. Porque são eles que vão te levantar, são eles que vão te pegar assim, ó, como se estivesse pegando no colo. Gente, não é brincadeira, é muito sério isso. É como se a espiritualidade estivesse te pegando no colo, assim, ó. Então, essas fases do jogo, o que eu percebo? Eu percebo que é para a gente se render, se entregar no colo do plano espiritual. Quando eu falo plano espiritual, você se entrega para quem você quiser. Os anjos, os arcanjos, mestres de luz, Deus, Jesus, Mãe Maria, os santos, o que você quiser. Tá? Então, é isso. É isso. E isso te traz uma paz tão grande, tão grande, tão grande. Daqui a pouco vem uma outra rasteirinha aí, mas aí, o que eu tô? Tô mais forte, olha, tô mais em pé, o tombo vai ser um pouquinho menor eu acho. Mas aí eu sei que também tem uma espiritualidade ali me aconchegando, me protegendo, ali do meu lado, juntinho comigo. Eu tenho tanta certeza disso. Nossa, todos os dias da minha vida eu agradeço por estar vivendo esse momento de transição planetária, por estar conectada com a minha missão. Que a minha missão, gente, na verdade, é minha própria cura. E eu vou me curando e eu vou podendo trazer aqui para vocês. Eu vou podendo compartilhar com vocês. Eu vou podendo dividir. Eu vou podendo transformar o meu amor, transferir, transbordar o meu amor. Porque só o amor cura. Nossa, quantas experiências eu tive em relação a isso. Só o amor cura. Como vocês já sabem, já falei várias vezes aqui, a minha relação com a minha mãe não era boa. E eu fui trazendo amor, olhando para ela com amor, olhando para todas as qualidades dela. Eu lembro que... Ai, que saudades! Eu lembro que um dia eu fiz um post falando dela, da minha admiração, porque era muito real a minha admiração por ela. A minha mãe era uma mulher muito esperta, gente. Quando ela era mais nova, ela era muito esperta, ela era muito pra frente,
Ela era uma pessoa assim que não ligava muito para as coisas, sabe? Não ligava muito porque o povo falava. Não tava nem muito aí, não. Ela queria viver a vida dela. Gostava de viver, gostava de viajar, gostava dos prazeres da vida. Tanto a minha mãe quanto meu pai. Por isso que eu vim nessa família, eu tenho certeza. Eu vim para viver os prazeres da vida. E eu vivo. Sempre vivi. Embora muitas vezes apegada ao sofrimento, né? Agora eu dou risada porque, ai, gente do céu. Quanta ficha que cai. E então uma vez eu falei da minha mãe, né? Eu fiz um post para ela e ela ficou tão feliz, porque eu tinha essa admiração por esse lado dela. Ao mesmo tempo eu sentia que ela tinha uma frieza comigo, mas era o jeito dela, né? E eu queria o olhar dela, eu queria que ela me reconhecesse, eu queria que ela falasse que eu sou boa, eu queria que ela me elogiasse. E geralmente não é isso que acontece, né? Dentro de casa. A gente elogia todo mundo fora e dentro de casa. A gente só olha para as coisas que consideradas negativas, né? Do outro dentro de casa. Depois a minha reconciliação com o meu filho também, que o meu filho eu brigava, xingava, falava coisas horríveis para ele. E eu sempre lia sobre isso, para trazer o amor, E eu tentava, mas não conseguia. Era tão superficial, né? Depois que eu fui aprendendo o que é esse amor mesmo, né? E é surreal viver assim. E eu não tô dizendo que a minha vida é linda e perfeita, não. Tem vários altos e baixos. Esse é um dos motivos que muitas vezes eu sumo daqui. Esse é um dos motivos que eu não faço lives programadas, porque eu não consigo compartilhar qualquer coisa que seja se eu estiver com a minha frequência baixa, sabe? Então eu prefiro fazer assim, quando chega, né? Que o negócio vem de lá de dentro, de lá de cima. É isso, queria deixar isso aqui pra vocês. Então, assim, recomece quantas vezes for necessário. Recomece quantas vezes você pecar, errar o alvo. Pecar significa errar o alvo. Pensa que você não errou o alvo de propósito, porque você quis realmente errar? Não. Então, liberte-se da culpa e recomece. Recomece. A vida são recomeços. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada aí. Um grande beijo.